Bom dia a todos. Então, vamos para mais uma aula de física e nessa aula nós vamos trabalhar dilatação linear dos sólidos. O que é linear? Linear é quando ocorre a dilatação do comprimento, então apenas em uma dimensão. Linear, então, nós vamos trabalhar com L de linear, quando a gente fala em comprimento. Para isso, nós vamos usar essa regrinha aqui, que é o ΔL, que é a variação. O delta significa variação do comprimento. O LO, que é o comprimento inicial. Essa letrinha grega, que significa alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, que significa do que o material é feito, e aqui a variação de temperatura sofrida, que significa o quanto essa temperatura subiu ou quanto essa temperatura diminuiu. Então, a temperatura ela pode aumentar ou ela também pode diminuir. Nesse pedacinho, eu tenho o nome de cada um dessas letrinhas. Então, variação de comprimento, L sozinho é o comprimento final, L com O, comprimento inicial, o alfa é o coeficiente de dilatação linear, e aqui eu tenho uma variação da temperatura. Então, vamos começar com o primeiro exemplo. No primeiro exemplo, eu tenho o seguinte: o comprimento de uma barra, já que nós estamos falando em linear, apenas em uma dimensão, nós vamos estar trabalhando ou com barra ou com fio, uma coisa que é bem comprida e que as outras dimensões, largura e espessuras, são muito pequenas, compreendidas como desprezíveis. Então, o comprimento dessa barra ela é de 30 graus Celsius, 30 centímetros, e que a temperatura estava a 0 graus Celsius. E que a característica desse material, do material que constitui essa barra, é de 25 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius menos 1. Esse grau Celsius menos 1 é a unidade de medida desse alfa aqui, ó. Então, quando a gente fala em comprimento, é centímetro. Quando eu falo em temperatura, é grau Celsius. Mas quando eu falar em coeficiente, é grau Celsius menos 1. Então, é a unidade de medida. Isso aqui vai entrar no cálculo? Não, não vai entrar no cálculo, tá? Mas quando eu for usar o coeficiente, eu vou na frente da resposta, eu uso o grau Celsius menos 1. Então, na letra A, ele quer saber qual será o aumento, o acréscimo, quanto essa barra vai aumentar no comprimento dela quando a temperatura subir para 100 graus Celsius. Então, nós vamos pensar que ela estava a 30 graus Celsius, a 0 graus Celsius, e passou para 100 graus Celsius. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho uma barra, essa barra, ela tem 30 centímetros, e ela estava com a temperatura de 0 graus Celsius. Só que eu vou aquecer ela. Eu vou aquecer ela, e eu vou aquecer ela até 100 graus Celsius. Quando eu esquento ela até 100 graus Celsius, ela vai sofrer, ela vai crescer. Ela vai crescer quanto aqui, ó? Qual vai ser o acréscimo dela? Quanto de variação de comprimento que ela vai sofrer? Então, na letra A, eu quero saber quanto vai ser esse acréscimo dela aqui. Para isso, então, eu vou usar ΔL,
que é a variação do comprimento que eu quero descobrir, o comprimento inicial, que era o 30, que era quanto que ele tinha, o material, que era de 25 vezes 10 elevado a menos 6, que era a característica desse material, e 100 graus Celsius, que era a variação de temperatura. Por quê? Porque ele estava em 0 e passou para 100. Então, de 0 até 100, teve um aumento de 100. Entendeu? Se aqui tivesse 10, né, ia ser 90. Se aqui tivesse 40, 40, de 40 até 100 ia dar 60. Aí eu ia pôr 60. Mas aqui, como aqui era 0, aí eu pus 100. Tá? Então, eu tenho de saber a variação da temperatura. Para mim saber a variação da temperatura, eu tenho de pegar a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, eu pego o 100 menos o 0, que aí eu achei o 100. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha calculadora aqui, ó, e vou bater tudo menos esse aqui, ó, menos essa notação. Isso aqui é chamado de notação, tá? Então, eu vou bater tudo menos aquilo ali. Eu vou bater o 30 vezes o 25 vezes o 100. E vou encontrar um valor de 75 mil. Foi o que eu coloquei aqui e mantive o 10 elevado a menos 6. Quando eu tenho essa notação aqui de 10 elevado a menos 6, esse 10, mesmo sendo um vezes, por conta desse negativo, significa que ele é dividido. E aí eu aperto 1 e vou lá no 0 e aperto o 0, o número de vezes que está na potência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E achei o 0,075 centímetros. Então, significa que é muito pequenininho esse acréscimo que ele sofreu. Só que esse acréscimo que ele sofreu dá uma diferença numa rachadura, numa estrutura de uma ponte, pode na estrutura de um prédio. Então, o engenheiro ele tem de levar isso em consideração na variação do produto, do material que ele vai usar na construção, tá? Então, só recapitulando, vamos lá fazer essa continha novamente? Olha, o que eu fiz? Peguei, vou voltar aqui, ó, o 30 vezes o 25, não usei o 10, não usei a notação e multipliquei o 100. Então, eu vou vir 30 vezes 25 vezes 100, igual, deu esse valor. Pus ele aqui e mantive o 10 elevado a menos 6. Como ele é negativo, se ele tivesse positivo, seria multiplicado. Como ele é negativo, vai ser dividido por 1. E aí, eu venho aqui no 0, ó, 1, 2, 4, 5, 6. E aí, eu acho o meu valor. Na letra B, eu quero saber qual vai ser o comprimento final da barra. Então, vamos pensar. Se a barra ela tinha 30 centímetros e cresceu 0,075, ela ficou com 30,075. Então, o comprimento final vai ser o comprimento que ela tinha no início, mais quanto ela variou, quanto ela cresceu. Então, eu pego o que eu já tinha
mais quanto que ela cresceu. E aí eu acho o comprimento final dessa barra. Esse, então, é o primeiro exemplo. E esse aqui, ele é idêntico à questão número 1, que está aqui, que é o formato que você vai fazer, né? Que você tem aqui uma barra de 3 metros, que ela vai de 20 para 40. Então, de 20 para 40, eu tenho um acréscimo de temperaturas apenas de 20. E o coeficiente é de 12 vezes 10 elevado a menos 6. Então, você vai fazer esse mesmo processo aqui, só que com esses dados, tá bom? No segundo exemplo, nós temos aqui já uma outra característica. Você já tem a temperatura, ó, uma escala métrica a 20 graus Celsius. Indica 449,93 milímetros, né, de comprimento. Na temperatura de 30 graus Celsius, ela indicou 450 milímetros. Qual é o coeficiente de dilatação linear do material, né, que é feito esse material? Então, a gente vai pensar o seguinte, que aqui você teve uma variação de temperatura, que a temperatura que ele pegou, né, ele tinha uma temperatura de 20 e passou para 30, né? Então, ele teve um acréscimo de temperatura. O comprimento dele era de 449,93 e passou para 450. E aí nós vamos fazer o nosso cálculo da seguinte forma. Vamos aqui. Olha. Para estar aqui, só um minutinho. Tá aqui. Então, nós vamos usar que a variação do comprimento vai ser o comprimento final menos o comprimento inicial. Então, nós vamos pegar o 450 menos o 449,93, que vai dar uma variação de 0,07 milímetros. Então, ele teve um acréscimo de 0,07 milímetros. A temperatura dele também a gente vai fazer o mesmo processo. Era de 20, passou para 30. Eu pego o final menos o inicial, então vou pegar o 30 menos o 20. Ele teve um acréscimo de 10. Nesse caso, a gente vai pensar sempre o seguinte: final menos inicial. Para mim achar a variação. Eu não preciso fazer esses dois cálculos aqui, tá? Não é obrigatório para mim fazer esses dois cálculos aqui. Feito, raciocinando isso aqui anteriormente, eu vou jogar aqui na regrinha. Variação do comprimento é igual ao comprimento inicial vezes coeficiente vezes a variação da temperatura. A variação do comprimento eu achei aqui, ó, de 0,07 milímetros. Vou pôr aqui. O comprimento inicial da minha barra era de 449,93 vezes o alfa, que é o que eu quero descobrir, e a variação da temperatura, que foi de 10.
0,07, eu vou colocar aqui, 449,93 vezes 10, vezes alfa vezes 10, vai dar 4.499,3 alfa. Passo para o primeiro termo e passo 0,07 para o segundo termo. Se você ficar confortável, né, em colocar negativo aqui e negativo aqui, não tem nada. Porque se eu ponho negativo aqui, eu tenho de multiplicar por menos 1 e tudo vai ficar positivo. Eu não tenho essa necessidade. Eu posso, quando eu inverto todos os termos de lado, eu posso automaticamente deixá-los com o sinal que eles estão. Alfa é igual a 0,07 dividido pelo 4.499,3, que vai passar aqui por baixo dividindo, que vai dar esse valor aqui, ó, aproximado. Posso parar aqui, professora? Bati na calculadora, posso parar aqui? Pode sim. Posso chegar aqui, posso parar aqui. Só que você não vai encontrar nenhuma alternativa. Se for uma questão de marcar, você não vai encontrar nenhuma alternativa que tenha esse valor escrito dessa forma. Geralmente, todo coeficiente de dilatação, ele é escrito em forma de notação científica, que é essa potência de base 10. Então, o que a gente vai fazer? Tá vendo essa vírgula? Ela vai pular até ter um algarismo no lugar da unidade. Então, ele vai vir para cá. Ó. Ele vem para cá. Então, para ficar 1,5. Então, vamos supor que eu tenho 0,00023. Então, ele tem de pular até chegar aqui. Tá? Então, essa vírgula ela tem de pular até chegar para ter um algarismo na unidade, para ficar 2,3. Se eu tiver 0,000000017, a vírgula tem de ficar aqui para ficar 1,7. Sempre tem de ficar um algarismo na unidade. Só que aí, depois, eu tenho de vir colocar um vezes, um 10, um vezes um 10, e aí eu tenho de contar quantas casinhas eu pulei. Casinhas? Sim, olha aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, eu pulei 5 casinhas aqui, a vírgula que estava aqui, pulou 5 casinhas para formar 1,5. Por isso ficou 10 elevado a menos 5. Se eu fosse colocar aqui, eu iria contar 1, 2, 3, 4. Ficaria menos 4. Se eu fosse contar esse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficaria menos 8. Eu tenho de contar todas as casinhas até o algarismo que eu pulei aqui para onde a vírgula foi. Então, todas essas casinhas têm de ser contadas para ser colocada aqui em forma de notação. Então, isso aqui é a característica. E como eu falei para vocês, o grau Celsius menos 1 é a unidade de medida toda vez que eu estou medindo o alfa, que é essa letrinha grega que parece um ezinho com preguiça, ezinho deitado.